Olá, senhoras e senhores, beleza? No vídeo de hoje eu vou resolver com você as questões de lógica, de noções de lógica, do concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo que aconteceu no ano de 2014. Essa prova que foi realizada para o cargo de escrivão da Polícia Civil. Aqui em cima, nesse link que vai aparecer aqui agora, você encontra o link, você encontra outra prova do concurso da Polícia Civil. Então, se você está se preparando para esse concurso, dá uma olhada nessa outra prova também, beleza? Antes de começar a resolver as questões dessa prova, rapidinho, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, dá uma força, clica nessa carinha aqui do lado, aí vai ter um botão vermelho inscrever-se, clica nesse botão e pronto, tá inscrito aqui no canal, é de graça, não preocupa não paga nada não. E você ajuda demais esse canal a crescer se você se inscrever. Então, dá essa força aí, combinado? Vamos resolver as questões dessa prova? Essa prova tinha questões muito teóricas, você vai acompanhar aqui comigo, você vai ver que as questões cobravam muitos conceitos de você. Olha só essa primeira questão. Segundo a lógica aristotélica, as proposições têm como uma de suas propriedades básicas poderem ser verdadeiras ou falsas, isto é, terem um valor de verdade. Assim sendo, a oração "a Terra é um planeta do sistema solar", por exemplo, é uma proposição verdadeira. E a oração "o Sol gira em torno da Terra", por sua vez, é uma proposição comprovadamente falsa. Mas nem todas as orações são proposições, pois algumas orações não podem ser consideradas nem verdadeiras e nem falsas. Como é o caso de qual dessas orações? Você tinha que procurar, então, dentre as alternativas, aquela que não podia ser considerada nem verdadeira nem falsa. Esse é um caso que você tinha que saber o que não é considerado uma proposição lógica. Você lembra de quais tipos de sentenças não são consideradas proposições lógicas? Se você não lembra, dá uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo. Está vendo que tem um botão escrito mostrar mais? Clica nesse mostrar mais, a descrição do vídeo vai se abrir e lá eu deixei para você o link de uma outra questão em que eu revisei as várias sentenças que não são consideradas proposições lógicas. Dá uma olhada nesse link para você relembrar esse conteúdo, ok? Dentre os diversos tipos de sentenças que não são consideradas proposições lógicas, existem as sentenças que expressam desejos. Então, aquelas sentenças, aquelas orações que expressam desejo, não podem ser consideradas proposições lógicas. Por quê? Porque elas não podem assumir o valor de verdadeiro ou de falso. Dentre essas alternativas, a letra C expressa desejo. Olha só, rogai aos céus para que a humanidade seja mais compassiva. Está pedindo para as pessoas rogarem aos céus para que a humanidade seja mais compassiva. Esse tipo de questão, você não pode falar, olha, é verdade isso, olha, é mentira isso, né? Não pode falar que é verdadeiro ou falso. Então, isso não é considerado uma proposição lógica, beleza? Todas as outras alternativas continham declarações que podem sim ser consideradas verdadeiras ou falsas e assim são consideradas proposições lógicas, beleza? Dúvida? Se tiver dúvidas para essa ou para qualquer uma das questões dessa prova, pode me escrever, deixa sua dúvida aqui embaixo nos comentários do vídeo que eu sempre respondo. Mas observe essa questão, era bem tranquila, você só tinha que saber o que não é considerado uma proposição lógica, ok? Vamos para a questão 72. Essa questão é uma questão que se resolve unicamente lendo o enunciado com atenção. Um dos princípios fundamentais da lógica é o da não contradição. Segundo este princípio, nenhuma proposição pode ser simultaneamente verdadeira e falsa sob o mesmo aspecto. Se ela for verdadeira e falsa ao mesmo tempo, ela vai ser contraditória, né? Uma das razões da importância desse princípio é que então aqui a gente está falando da importância desse princípio, né? Ele permite realizar inferências e confrontar descrições diferentes do mesmo acontecimento sem o risco de se chegar a conclusões contraditórias. Assim sendo, o princípio da não contradição. Letra A. Fornece pouco auxílio lógico para investigar a legitimidade das descrições? Não, olha só, aqui o enunciado está falando da importância desse princípio para
realizar inferências, beleza? E confrontar descrições. Então, essa afirmativa está errada, porque não vai fornecer pouco auxílio lógico, vai fornecer um importante auxílio lógico, ok? A letra B diz: permite conciliar descrições contraditórias entre si e relativizar conclusões. Será que é isso mesmo? Ele fala que concilia descrições, ou seja, vai tentar jogar com as descrições, quando, na verdade, a lógica confronta as descrições, coloca uma frente à outra para se chegar a uma conclusão que não seja contraditória, beleza? Então, não vai relativizar as conclusões, você quer chegar a uma conclusão definitiva que não seja contraditória. Então, a letra B também está errada. Exibe propriedades lógicas inapropriadas para produzir inferências válidas? Não, se permite realizar as inferências, essas propriedades são apropriadas. Está errado isso aqui. A letra D diz que oferece suporte lógico para realizar inferências adequadas sobre descrições. Está certo, essa seria a resposta da questão. E a letra E, propicia a produção de argumentos inválidos e mutuamente contraditórios. Tudo o que a gente não quer são argumentos contraditórios, né? Então, aqui ele fala, ó, sem o risco de se chegar a conclusões contraditórias. Está errado isso aqui, beleza? Então, a resposta a essa questão era mesmo a letra D, certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, lembra, pode perguntar. Mas para essa questão, se você lesse o enunciado com atenção, você conseguia resolver. Vamos agora para a questão 73. Um argumento é considerado válido quando sua conclusão se segue logicamente das premissas. Mas um argumento pode ser logicamente válido e, mesmo assim, dar origem a uma conclusão comprovadamente falsa. Isso ocorre por quê? Bom, para resolver essa questão, você precisava lembrar o que é um argumento válido e o que é um argumento inválido. Você lembra disso? Um argumento inválido é aquele que tem premissas verdadeiras e uma conclusão falsa, ou seja, uma conclusão que não é obtida logicamente a partir das premissas que foram dadas. Vamos ver um exemplo de argumento inválido. Em minha escola há meninas. Existem meninas que não gostam de estudar. É verdade, né? Então, na minha escola tem meninas, é verdade, porque eu estudo lá, eu sei. Existem meninas que gostam de estudar, é verdade também. Agora, olha a conclusão a que se chegou. Existem meninas da minha escola que não gostam de estudar. Essa conclusão, ela não foi obtida a partir dessas duas premissas. Consegue visualizar? Ele está fazendo uma conclusão que pode não ser verdadeira, né? Em nenhum momento eu falei aqui que as meninas da minha escola, que tinha meninas da minha escola que não gostavam de estudar, nem sugeri isso a partir das premissas. Então, essa conclusão não foi obtida logicamente a partir das premissas, sendo que ela pode não ser verdadeira, ela pode ser falsa. Então, esse argumento é inválido. Consegue perceber? Consegue visualizar? Se não conseguiu, deixe a sua dúvida aqui embaixo nos comentários do vídeo, ok? Para a gente tentar esclarecer. Agora, vamos ver os casos dos argumentos válidos, né? Os argumentos válidos vão ser aqueles que não têm premissas verdadeiras e conclusão falsa. Então, a gente pode ter o caso de premissas verdadeiras e conclusão verdadeira. Como que seria isso? Vamos ver um exemplo. Olha só. Todos cães comem carne. Isso é verdade, né? Uma premissa verdadeira. Poodles são cães. Até onde eu sei, sim, é verdade também. Logo, poodles comem carne. Também é verdade, né? Então, a gente tem premissas verdadeiras e conclusão verdadeira. Esse é um argumento válido, beleza? A gente pode ter um argumento válido com premissas falsas e conclusão verdadeira. Como seria isso? Olha só. Todos cães são peixes. É verdade isso? Não, isso é mentira, é falso, né? Tubarões são cães. Também é mentira. Logo, tubarões são peixes. É verdade isso? Ou seja, a partir de duas premissas falsas, a gente chegou numa conclusão verdadeira. Esse argumento
também é válido, beleza? Por fim, a gente tem o caso de que a gente pode ter alguma premissa falsa e chegar numa conclusão falsa. Olha só, todos cães são vegetarianos. Isso é falso, não é? Poodles são cães. Isso é verdade. Então, a gente tem uma premissa falsa e uma premissa verdadeira. Logo, poodles são vegetarianos. A gente chegou numa conclusão falsa, mas essa conclusão foi obtida a partir das premissas, foi obtida logicamente a partir das premissas. Então, esse argumento é válido. Apesar de a gente ter uma premissa falsa e uma conclusão falsa, a gente tem um argumento válido. Beleza? Conseguiu visualizar? Então, sabendo isso, sabendo essa última propriedade, você resolvia essa questão. Ele quer saber quando o argumento é válido e a conclusão é falsa. O argumento é válido e a conclusão é falsa quando a gente tem alguma premissa falsa. Então, a resposta da questão era a letra E. Pelo menos uma premissa do argumento é falsa. Beleza? Dúvida? Se tiver dúvidas, lembra, pode perguntar aqui embaixo nos comentários do vídeo. Eu sempre repito isso, gente, porque você não pode ficar com dúvida, tá? Tem que esclarecer as dúvidas para fixar o conhecimento e aí, quando chegar na hora da sua prova, você não ter a mesma dúvida e errar a questão. Valeu? Vamos para a questão 74. Vamos lá? As proposições que compõem as premissas e a conclusão dos silogismos podem ser universais ou particulares e afirmativas ou negativas. Considerando essas possibilidades, é correto afirmar que a proposição, ele deu várias proposições e classificou como universal, particular, afirmativa ou negativa. Então, para resolver essa questão, você tinha que saber o que são proposições universais, particulares, afirmativas e negativas. Você sabe? Vamos revisar. Olha só. As proposições universais são aquelas que se referem a um conjunto total. Então, a gente vai ter um quantificador que vai indicar o conjunto inteiro. Então, por exemplo, aqui, ó, todo S é P. Se refere a todo o conjunto S, tudo que está dentro, tudo que pertence ao S, beleza? Assim, quando a gente tiver um quantificador que indica o conjunto todo, a gente está tratando de uma proposição universal. Agora, quando a gente tiver um quantificador que indica apenas uma parte do conjunto, aqui no caso algum S é P, então observe, não são todos os elementos de S, são alguns elementos de S. Eu estou tratando de uma parte do conjunto S. Nesse caso, a proposição vai ser particular, beleza? Uma proposição vai ser negativa quando tiver um termo que indicar uma negação, então tiver a palavra não, tiver a palavra nenhum, né? E vai ser afirmativa quando houver uma afirmação, for uma declaração afirmativa, beleza? Vamos ver cada uma das alternativas. Letra A, nenhum ser humano é imortal. Então, a gente tem a palavra nenhum. A palavra nenhum já indica uma negação, então ela é negativa. E observe que a palavra nenhum também se refere ao conjunto todo. Não existe qualquer ser humano, né, que seja imortal. Está excluindo todo o conjunto dos seres humanos. Assim, ela é um indicativo, né, um quantificador universal, que indica uma proposição universal. Dessa forma, essa proposição de fato é universal e também é negativa. Essa seria a resposta dessa questão. Ok? A letra B dizia: todos os seres vivos não são organismos. Todo se refere ao conjunto inteiro. Então, a gente tem uma proposição universal. Ele falou que é particular, logo já está errado, né? E não são organismos é negativo. Então, ela é universal e negativa. Algum ser vivo é mortal. Algum se refere a uma parte, então é particular. Então, aqui já está errado, falou que é universal e é, de fato, afirmativa. Sócrates é imortal, se está se referindo só a Sócrates, ela não é universal, ela é particular e ela é também afirmativa, fala que ele é imortal. Beleza? Nenhum organismo é mortal, nenhum a gente já viu, se refere ao conjunto inteiro, é um conjunto todo vazio, né? Excluiu todos os organismos, então a gente tem aqui uma proposição universal, ele falou que é particular e ela é
negativa, né? Se a gente tem nenhum organismo, é que não existe organismo que é mortal. Então, ela não é afirmativa, ela é negativa. Beleza? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Então, para essa questão, era importante você saber os conceitos de proposições universais, particulares, negativas e afirmativas que eu acabei de revisar aqui com você. Vamos para a questão 75. Vamos lá? Os silogismos são formas lógicas compostas por premissas e uma conclusão que se segue delas, ou seja, a conclusão é obtida logicamente a partir das premissas. Um exemplo de silogismo válido é qual dessas sentenças? Para resolver essa questão, você poderia ir pelo sentido mesmo de cada uma das alternativas, tá? Mas nesse vídeo eu vou rever com você alguns dos requisitos estruturais necessários para um silogismo. Você lembra disso? Todo silogismo categórico vai ser composto por 3 proposições, né, sendo 2 premissas e uma conclusão obtida a partir das premissas, ok? Esse silogismo vai conter 3 termos diferentes, que são maior, o médio e o menor, e cada um dos termos aparece 2 vezes. Eu deixei aqui de vermelho porque esses 2 requisitos vão ajudar a gente a resolver essa questão. Por último, a gente tem que cada um dos termos aparece uma única vez em cada uma das proposições. Vamos procurar, então, aquela alternativa que tem 3 termos diferentes e que cada um dos termos aparece 2 vezes. Assim, a gente vai achar a resposta da questão. Na letra A, a gente tem aqui, ó, Curitiba é capital de estado. Então, a gente tem o termo Curitiba e tem o termo capital de estado. São Paulo é capital de estado. A gente tem, então, o termo São Paulo e tem, de novo, capital de estado. Belém é capital de estado. Então, tem um novo termo, Belém, e, de novo, capital de estado. Observe que capital de estado apareceu 3 vezes, mas num silogismo, cada um dos termos aparece só 2 vezes. Então, isso aqui não é um silogismo válido, tá? Capital de estado apareceu 3 vezes. Além disso, a gente tem 4 termos, não tem só 3. Tem Curitiba, capital de estado, São Paulo e Belém, ok? Vamos para a letra B. Alguns gatos não têm pelo. Então, os termos aqui são gatos e pelo, certo? Todos os gatos são mamíferos. Então, a gente tem, de novo, gatos e tem mamíferos. Alguns mamíferos não têm pelo. Então, observe, a gente tem 3 termos? Tem gatos, pelo e mamíferos, certo? Cada um deles aparece 2 vezes? Sim, gatos aparece 2 vezes, pelo aparece 2 vezes e mamíferos aparecem 2 vezes. Ou seja, essa seria a resposta dessa questão. Esse é um silogismo válido. Se você notasse o sentido dessas frases, né, você perceberia que, de fato, ela é lógica. Alguns gatos não têm pelo, todos os gatos são mamíferos, então, alguns mamíferos não têm pelo. Beleza? Pelo sentido, você também conseguia perceber que esse é um silogismo válido. Na letra C, todas as aves têm pernas. Então, a gente tem aqui 2 termos, aves e pernas. Os mamíferos têm pernas. Então, a gente tem mamíferos e pernas de novo. Logo, todas as mesas têm pernas. Então, a gente tem pernas mostradas 3 vezes, sendo que deveria aparecer somente 2 vezes. E a gente não tem só 3 termos, a gente tem 4 termos. Tem aves, pernas, mamíferos e mesas. Beleza? Na letra D, antes de ontem choveu, ontem também choveu, logo amanhã certamente choverá. Está chovendo aqui mais de 2 vezes, ok? E na letra E, todas as plantas são verdes, todas as árvores são plantas e todas as árvores são mortais. Então, observe, a gente tem plantas aparecendo 2 vezes, árvores aparecendo 2 vezes, mas verdes apareceu só 1 vez, né? Ele, em vez de colocar aqui verdes, colocou mortais. Ele inseriu um novo termo. Ao invés de ter 3 termos diferentes, a gente tem 4 termos diferentes e os termos não estão aparecendo 2 vezes. Logo, a letra E também
não é um silogismo válido. Beleza? Conseguiu visualizar? Tem dúvida? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Mas se você soubesse esses requisitos, você resolvia essa questão tranquilamente, sem precisar se preocupar com o sentido de cada uma das alternativas. Ok? Vamos para a questão 76. Vamos lá? Considerando a premissa maior, nenhum inseto tem coluna vertebral. E a premissa menor, todas as moscas são insetos. A conclusão correta do silogismo válido é qual? Bom, para resolver essa questão, você poderia, de novo, ir pelo sentido aqui das conclusões apresentadas, né, nas alternativas, mas você resolveria muito mais rápido se você lembrasse de algumas das propriedades, das regras associadas aos silogismos. Vamos rever algumas dessas regras do silogismo. O silogismo, como a gente já viu, tem somente 3 termos, o menor, o médio e o maior. Uma segunda regra, os termos maior e menor nunca devem ter maior extensão na conclusão do que nas premissas. A gente pode ver isso aqui em uma outra questão, em outro vídeo, ok? Não vou entrar em detalhes nessa regra agora. O termo médio nunca deve aparecer na conclusão. Coloquei aqui de vermelho e negrito, porque sabendo essa propriedade, que o termo médio nunca deve aparecer na conclusão, você resolvia essa questão e a próxima questão dessa prova. Tá? A quarta regra, o termo médio deve ser tomado universalmente ao menos uma vez. A quinta, de 2 premissas negativas nada se conclui e de 2 premissas particulares nada se conclui. Deixei em vermelho porque isso aqui geralmente é cobrado nos concursos, tá? Então esses 3 aqui, vermelhos, são os mais cobrados nos concursos. O termo médio nunca deve aparecer na conclusão. De 2 premissas negativas nada se conclui. Então, se você tiver 2 premissas negando, a conclusão não vai existir. Você não pode concluir nada, beleza? E de 2 premissas particulares, se tiver 2 premissas com os termos algum, né, a conclusão não vai existir. Você não pode concluir nada, ok? A conclusão acompanha sempre a premissa mais fraca. Então, se você olhar a força das premissas, a mais forte é a universal afirmativa, depois a universal negativa, depois a particular afirmativa e depois a particular negativa. Essa aqui é a mais fraca. A conclusão sempre acompanha a premissa que for mais fraca. E se as premissas são sentenças afirmativas, se elas forem sentenças afirmativas, a conclusão não poderá ser negativa, ok? Então, pausa o vídeo, anota essas regras e tenta mesmo guardar essas regras, principalmente essas que estão em vermelho. Se você souber essas regras, você resolve muitas questões de concursos, questões que envolvam silogismo, ok? Para essa questão, vamos guardar essa regra aqui, ó. O termo médio nunca deve aparecer na conclusão. O que é o termo médio, gente? Quando a gente tem aqui 2 premissas e quer tirar uma conclusão, o termo médio é aquele termo que está presente nas 2 premissas. O termo médio é o termo que está presente nas 2 premissas. Mas, como a gente viu na propriedade, ele nunca vai aparecer na conclusão. Então, observe as nossas premissas. Nenhum inseto tem coluna vertebral. É a primeira, né? E a segunda, todas as moscas são insetos. Dos termos aqui, qual que aparece 2 vezes? É o termo inseto, concorda? Então, o termo médio dessas 2 premissas é o termo inseto. Por quê? Porque ele está presente nas 2 premissas, ele aparece nas 2. Você tem inseto aqui na primeira e tem inseto aqui na segunda. Dessa forma, esse termo, inseto, não vai estar presente na conclusão. Ele nunca poderá estar presente na conclusão para a gente ter um silogismo válido. Sabendo essa regrinha, em 20 segundos você resolvia essa questão. Por quê? Na letra A tem a palavra inseto, na letra B tem a palavra inseto, na letra D tem a palavra inseto e na letra E tem a palavra inseto.
A única alternativa que não tinha a palavra inseto era a letra C. Então, a resposta dessa questão necessariamente é a letra C. Ok? Dúvida? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Então, observe, eu nem li a letra C, tá? Porque o termo médio nunca vai estar presente na conclusão. O termo médio é aquele que está presente nas duas premissas, beleza? Então, se tem inseto aqui na primeira e tem inseto na segunda, inseto não pode estar na conclusão, certo? Sabendo isso, concorda que se resolver essa questão rapidinho? Se você não soubesse essa regrinha, você ia pelo sentido, tá, das frases. Nenhum inseto tem coluna vertebral, todas as moscas são insetos, assim, nenhuma mosca tem coluna vertebral. Beleza? Vamos para a próxima questão. Essa questão se resolvia usando a mesma propriedade da questão anterior, a propriedade do termo médio, que ele nunca aparece na conclusão. Considere as seguintes premissas. Todos os generais são oficiais do Exército. Todos os oficiais do Exército são militares. Para obter um silogismo válido, a conclusão que logicamente se segue de tais premissas é qual? Então, desculpa, qual que é o termo médio? O termo médio que está presente nas duas premissas, mas não estará presente na conclusão. Todos os generais são oficiais do Exército, todos os oficiais do Exército são militares. Qual que é o termo que está aparecendo nas duas? Oficiais do Exército, né? Então, oficiais do Exército é o termo médio, logo o termo oficiais do Exército não estará presente na conclusão. Letra A. Alguns oficiais do Exército. Corta, não pode aparecer. Nenhum general é oficial do Exército. Corta, não pode aparecer. Alguns militares não são oficiais do Exército. Corta, não pode aparecer. Todos os militares são oficiais do Exército. Está errado, não pode ter oficiais do Exército na conclusão. Letra E. Todos os generais são militares. Essa seria a resposta dessa questão, né? Simples assim, não precisava observar o sentido, né, das alternativas, só tinha que observar a questão do termo médio, né? O termo médio aparece nas duas premissas, mas nunca aparecerá na conclusão para a gente ter um silogismo válido, beleza? Essa questão especificamente, se você tentasse resolver usando conjuntos, construindo conjuntos, você ia ficar em dúvida na letra C e na letra E, entre a letra C e a letra E, tá? Então, te aconselho a guardar essa propriedade aqui do termo médio para não ter esse tipo de dúvida, certinho? Vamos para a questão 78 agora. Essa questão muito conceitual, a implicação é um tipo de relação condicional que pode ocorrer entre duas proposições e desempenha importante papel nas inferências em geral. Essa relação, a relação condicional, é adequadamente descrita por meio de qual dessas expressões? Então, ele está falando de implicação e de condicional, né? O símbolo da implicação, se você lembra, é aquele símbolo da setinha, né? E ele está associado à relação condicional, em que a gente tem se P, então que. Se P, então que. Você só tinha que procurar aqui entre as alternativas aquela que falava se, então. Então, a resposta da questão seria a letra D. Se isto, então aquilo. Beleza? Simples assim, não é? Então, aqui a gente tem a disjunção, aqui a gente tem a conjunção, aqui a gente tem a negação com a disjunção e a negação com a conjunção. E aqui a gente tem a condicional, beleza? Ele queria condicional, a resposta é a letra D. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Por mais tranquila que seja a questão, se você tiver dúvidas, não fique com a dúvida. Pergunte e me escreva aqui embaixo nos comentários do vídeo. Valeu? Vamos para a questão 79. Essa questão se resolvia também interpretando esse enunciado. Detectar narrativas mentirosas é uma tarefa cognitiva muito árdua, difícil, que envolve o raciocínio lógico e informação sobre acontecimentos em questão. Mas, quando se tem informações limitadas sobre os acontecimentos, o raciocínio lógico desempenha um importante papel para a detecção de narrativas mentirosas. Isso ocorre por quê? Bom,
Os acontecimentos aparecem em sua sequência temporal ao observador atento. Isso pode ser até verdade, né? Geralmente existe uma sequência temporal, mas isso não é observado nas questões de lógica, beleza? Então, o raciocínio lógico não necessariamente leva em conta a sequência temporal. Ele leva em conta as premissas e a conclusão obtida a partir daquelas premissas, quando a gente está tratando, por exemplo, do silogismo, tá? O uso do raciocínio lógico permite frequentemente detectar inconsistências? Sim, você pode detectar coisas que não são lógicas usando o raciocínio lógico. Essa seria a resposta dessa questão, né? O raciocínio lógico em nada contribui para reconhecer narrativas mentirosas. O texto aqui está falando exatamente o contrário, está falando que o raciocínio lógico é muito importante para reconhecer, para ajudar a reconhecer narrativas mentirosas. A detecção de narrativas mentirosas é uma tarefa cognitiva muito fácil. Ele já começa falando que é uma tarefa cognitiva muito árdua. Árduo é difícil, tá? A falsidade da narrativa é sempre evidente sem necessidade de raciocinar. Se não precisasse raciocinar, se fosse sempre evidente, não precisaria nem da polícia para detectar a falsidade de alguma narrativa em algum tipo de crime, por exemplo, né? Então, essa aqui é totalmente absurda. Então, a resposta dessa questão seria mesmo a letra B, beleza? Era só interpretar o que dizia o enunciado. Agora a gente vai para a última questão dessa prova. Olha só. 3 amigas, Cláudia, Luísa e Ângela, gostam de ler livros, jornais e revistas, não necessariamente nessa ordem, e cada uma delas aprecia apenas um desses tipos de leitura. Uma delas tem 20 anos, outra tem 30 e a outra tem 40 anos. Sabendo que Cláudia tem 20 anos, que Ângela gosta de ler revistas e que Luísa não tem 30 anos e não gosta de ler jornais, assinale a alternativa correta. Bom, essa questão é bem legal de resolver. A gente tem que associar a cada um dos nomes as idades e o que elas gostam de ler. Então, a gente tem a Cláudia, a Ângela e a Luísa. O problema falou que a Cláudia tem 20 anos. Então, a gente põe aqui na frente da Cláudia. Cláudia, 20 anos, certo? A Ângela gosta de ler revistas. Então, na frente da Ângela, a gente coloca as revistas. O problema disse que a Luísa não tem 30 anos. Opa, a Luísa não tem 30 anos. Se a Cláudia tem 20 anos e a Luísa não tem 30, quem que tem 30? Vai ser a Ângela, né? Só sobra a opção de a Ângela ter 30 anos. A Luísa não tem 30 e a gente sabe que a Cláudia tem 20, então a Ângela vai ter os 30. E a Luísa não gosta de ler jornais. Se a Luísa não gosta de ler jornais e a Ângela gosta de ler revistas, quem gosta de ler jornais? A Cláudia, tá? Só sobra a opção de a Cláudia ler jornais. Então, sobrou aqui que a Luísa vai ter 40 anos e ela vai gostar de ler livros, certinho? Agora, a gente tem que procurar a opção que tem essas relações. Letra A, Luísa tem 40 anos, tá certo. E Cláudia gosta de ler jornais? Cláudia, jornais, tá certo. Resposta da questão é a letra A, certinho? Dúvida? Se tiver dúvidas, pode me escrever, deixa sua dúvida aqui embaixo nos comentários. É isso, pessoal. Espero que você tenha entendido as questões. Se ficou com dúvida, não fique com a dúvida para si. Pode perguntar, tá? E continue os estudos para você ser aprovado, né? Como eu digo sempre, treinar é a melhor forma, se não é a melhor, é uma das melhores formas de você fixar o conteúdo. Então pegue as questões, tente resolver e aí volta no vídeo para esclarecer qualquer dúvida que você tenha. Valeu? É isso. Se você não se inscreveu aqui no canal ainda, se inscreva, por favor, para dar uma força, ajudar o canal a crescer. Deixa o joinha no vídeo, tá? E compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, compartilha com alguém que você sabe que está se preparando junto com você, né? E que você quer encontrar lá na Polícia Civil quando você for aprovado, beleza? Então compartilha com aquela pessoa que você quer ajudar, beleza? No mais, bons estudos e até a próxima!